solicito também que coloquem os vossos nomes, primeiro e último nome, na identificação da sessão, na janelinha do Zoom, para que as presenças possam ser registadas por causa da acreditação da sessão. E lembro ainda que no final do seminário vai ser disponibilizado um link para depois todos os participantes fazerem a avaliação do mesmo. Certo, Liliana? É assim? É assim. Bom, passo então agora a dar as boas-vindas a todos os presentes neste que é o 34º Seminário ESCSEL. Quero desde já agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sardual, professor Miguel Borges, da Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas de Sardual, professora Ana Paula Sardinha, do Sr. Coordenador da rede ESCSEL, Sr. Professor David Justino, e ainda agradecer a presença das oradoras convidadas que apresentarei oportunamente. Ainda não foi este ano que conseguimos voltar a fazer os nossos seminários presenciais, com muita pena nossa, porque nos permitem um tipo de proximidade diferente e uma convivência também diferente, mas como nós somos professores e como os professores são normalmente teimosos e resilientes, não íamos deixar de realizar este seminário só por ter um formato diferente, tal como aconteceu o ano passado. Sendo assim, o tema geral do seminário vai girar em torno das aprendizagens básicas e da sua recuperação. Devem ter reparado no título que a palavra recuperação destaca a palavra ação. Isso porque, de facto, é aí que incidem as nossas preocupações como professores e também o nosso interesse no tipo de ações e no tipo de práticas que desenvolvemos durante estes tempos que são um bocadinho atípicos para recuperar as aprendizagens básicas dos nossos alunos. Eu considero que as aprendizagens básicas são os pilares necessários à progressão dos alunos em todos os níveis de ensino, mas talvez sejam ainda mais importantes no primeiro ciclo do ensino básico, porque é quando as crianças aprendem a ler, aprendem a escrever, e por isso é quando começam a perceber que já são capazes de compreender o mundo de uma outra forma. Ou talvez até comece um pouquinho antes, talvez ainda no jardim de infância, onde elas desenvolvem as capacidades de socialização, os afetos, a interação com os colegas e com as educadoras. Talvez a partir daí estes pilares sejam muito, muito importantes. Por estas razões, o seminário deste ano, embora seja do interesse de todos, e daí termos aqui docentes de todos os níveis de ensino, de todos os ciclos, é particularmente dirigido aos professores, aos docentes do primeiro ciclo do ensino básico. Ainda não tínhamos feito um seminário dirigido assim, com maior impacto para os professores do primeiro ciclo, então este ano decidimos fazê-lo. Não me vou alongar mais, já falei demasiado, eu não gosto muito de falar, tenho a certeza de que os nossos convidados falarão destes assuntos com muito mais conhecimento de causa e vamos então dar início aos trabalhos, ouvindo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sardual, o professor Miguel Borges. Faça favor, Sr. Presidente. Então, muito boa tarde a todos. Começo por, antes dos cumprimentos mais específicos, dizer que não há nada que me dê mais orgulho que é ser tratado como professor. Sou professor há muitos anos, e a única coisa que tenho garantido na minha vida, felizmente, é daqui a 3 anos e meio retomar com toda a alegria, com toda a felicidade, o meu lugar no agrupamento de escolas de Sardual, que há de lá estar à minha espera quando terminar esta aventura política autárquica. Um cumprimento ao seu professor David Justino e toda a sua equipa. É sempre um enorme gosto estar com o senhor, ouvi-lo há muitos anos a esta parte, e agradecer o empenho, a dedicação que o senhor tem tido sempre em prol da educação neste país. Um agradecimento também, um cumprimento à senhora diretora do agrupamento de escolas do Sardual, um cumprimento especial porque basta ver o nome à senhora coordenadora do agrupamento de escolas Sardual da rede ESCSEL,
e um cumprimento a todos os professores, a todos os presentes nesta nossa sessão. É uma honra, é um orgulho participar neste projeto. É fundamental para a nossa estratégia política autárquica da educação, mas mais importante do que isso, é fundamental para as nossas crianças e para os nossos jovens. Como disse, sou professor e duas coisas nesta vida como professor que me deixaram sempre como objetivo de fazer mais e melhor pela nossa escola, pela educação no Concelho do Sardual. Além de fazermos tudo aquilo que é a nossa obrigação e que fazemos aquilo que todos os municípios fazem no apoio de mais diversas formas, há dois objetivos para mim fundamentais nesta área da educação. Uma foi a questão do equipamento escolar escola. Ainda era vice-presidente de Câmara, aliás, ainda como professor, e na altura era presidente do Conselho Geral, foi uma luta enorme para que os decisores políticos percebessem que para se ter uma boa educação, para se ter condições de aprender, mas também condições de ensinar, era muito importante que o nosso parque escolar fosse um parque escolar condigno do século XXI. A nossa escola era aquela escola, o modelo Brandão, que surgiu na altura da reforma do professor Veiga Simão, salvo erro, em 72, 73, quando o momento da escolaridade obrigatória foi da 4ª classe, então para o 6º ano, mas era uma escola que hoje, para um agrupamento de escolas do 12º ano, nem para o 6º ano já serve, quanto mais para uma escola que tem 12º ano. E depois também com um problema por esta tipologia arquitetónica da nossa escola, aquilo que nós sabíamos e que víamos é que uma criança do 1º ano de escolaridade, 2º ano de escolaridade, 3º ano, chegava à porta da escola, que era onde os pais os deixavam, e tinham que percorrer uma distância de 150, 200 metros, muitas vezes à chuva, com a mochilita numa mão e com o guarda-chuva na outra, e quando começavam as suas aulas no 1º ano, do 1º ciclo, completamente encharcados, completamente molhados, ou seja, em nada condizente com qualquer grau de ensino, qualquer época, muito menos num século XXI, de um país que se diz e é europeu, civilizado, por isso temos que ter estes critérios. Não foi fácil, até porque as pessoas, os decisores políticos achavam e perguntavam porque é que o Sardual precisava de uma escola como os outros, por uma razão muito simples, porque as nossas crianças, os nossos pais, os nossos professores são tão portugueses como os de Lisboa, Porto, Coimbra, para pagar impostos, por isso são tão portugueses para pagar impostos como os outros, também são portugueses para ter o fruto daquilo que são os nossos impostos, e neste caso uma escola condigna. Essa luta foi vencida, perdoe-me a expressão, ao estar a considerar luta, essa batalha foi vencida, e estamos neste momento a terminar aquilo que é uma escola, um edifício novo, que já está em funcionamento, só falta o ginásio, mas realmente que todos nós nos podemos orgulhar daquele edifício que lá estamos, fundamental para as crianças e jovens que têm aulas e que têm as suas aprendizagens em boas condições, mas também da extrema importância para um profissional, para um professor. E aqui eu faria ponte para algo que também sempre me preocupou muito em matéria de educação, e acho que é algo que tem sido muito desvalorizado: o bem-estar docente. Muitas vezes é esquecido. Para que haja boas aprendizagens, que haja boa transmissão de aprendizagens, para que é muito importante o bem-estar do docente, a felicidade do professor, o incentivo, a dignificação da carreira, o prazer de ensinar, o prazer de estar, condizente também com aquilo que é a sua vida pessoal, com a sua vida familiar. Infelizmente, aquilo que nós temos vindo a assistir é uma perda desse bem-estar. E se nós não temos professores motivados, entusiasmados, felizes com aquilo que fazem, com muita dificuldade também se consegue transmitir essa felicidade, esse gosto, essas aprendizagens e o prazer de estar, o prazer de ser professor e o prazer de transmitir a importância desta nossa profissão, que é fundamental, sempre foi, ao longo da história da humanidade e cada vez mais. Ainda por cima, numa altura que nós estamos a atravessar, numa altura em que muitas vezes somos questionados
professores mais do que em própria casa, porque os pais muitas vezes não têm essa disponibilidade, e é aos professores que as nossas crianças e que os nossos jovens pedem ajuda para perceber esta grande transformação que o mundo está a ter e que hoje nos entra todos os dias em casa pela comunicação social. Por isso, é com grande orgulho, com grande gosto que nós participamos nesta rede, uma rede fundamental, e permitam-me só salientar aqui um aspecto desta sessão de hoje, que eu achei uma delícia. Todas elas são deliciosas, mas realmente algo que me deixou a pensar. O título de uma das intervenções, que é, no fundo, e é verdade, aquilo que as pessoas pedem dos professores, é aprender por linhas tortas, ou seja, ensinar por linhas tortas. Realmente, nós habituamos a ver este tema num outro contexto, mas ser professor é a arte de bem ensinar por linhas tortas. Precisamente numa altura da nossa vida comunitária, da nossa vida social, em que a única certeza que nós temos é que estamos perante uma grande incerteza. E o papel do professor, o papel da educação é único em tudo isto, na articulação com a família, na articulação com a comunidade, no apoio a vários níveis às nossas crianças e jovens. Muito obrigado a todos, tenho a certeza que vai ser uma boa sessão, cumprimentos e principalmente muita saúde para todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, passo já de seguida a palavra à senhora diretora do Agrupamento de Escolas de Sardual, professora Ana Paula Sardinha. Boa tarde, obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que, enquanto diretora do Agrupamento de Escolas de Sardual, dou as boas-vindas a todos os que hoje aqui se encontram presentes. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sardual, professor Miguel Borges, Sr. Professor David Justino, senhores diretores e senhoras diretoras, senhores professores e senhoras professoras. É igualmente com muito agrado que o agrupamento apoia a realização do 34º Seminário da Rede de Escolas de Excelência subordinado ao tema Aprendizagens Básicas Recuperação. Em 2020, no dia 12 de abril de 2020, quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou o encerramento das atividades letivas presenciais, as nossas vidas e rotinas mudaram. As escolas tiveram que se adaptar, reinventar e adaptar e ajustar a uma nova realidade. Os professores, de repente, viram as suas salas de aula, em que diariamente trabalhavam, a serem substituídas por salas de aulas virtuais. Foram confrontados com plataformas digitais, com aulas por videoconferência e outras ferramentas digitais afins. E apesar dos vários constrangimentos, dificuldades no acesso à internet, falta de computadores, adaptaram-se. Contudo, isto passado quase 2 anos, existe ainda um longo caminho a percorrer. Existem aprendizagens, competências e interações sociais que foram perdidas, não foram realizadas, principalmente nos anos iniciais, mais concretamente na educação pré-escolar e no primeiro ciclo. Neste momento, recuperar é o grande desafio das escolas. Todos nós, este ano letivo e no ano letivo transato, elaboramos planos de ação para a recuperação das aprendizagens. A tutela proporcionou-nos algumas medidas de apoio, mas, na minha opinião, ainda temos um longo caminho pela frente. Assim, espero que este seminário, em que serão partilhadas experiências e conhecimentos, nos ajude a continuar a trilhar o caminho rumo à recuperação. Obrigado a todos e bom trabalho. Muito obrigada, senhora diretora, pelas suas palavras. Vamos ouvir agora o senhor coordenador da Rede Excel, o senhor professor David Justino, a quem peço já que faça depois a apresentação da primeira oradora convidada. Pode ser, senhor professor? Pode, com certeza. É uma enorme honra poder fazê-lo também. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero começar por saudar o Sr. Presidente da Câmara, porque, no fundo, esta é uma rede que envolve escolas e envolve municípios. Desde a sua fundação, em 2008, e daí vocês podem reparar, já vamos no 34º seminário,
não é? Porque precisamente nós já vamos praticamente a caminho de 14 anos de existência. Nem todas as escolas e municípios entraram ao mesmo tempo, uns primeiro, outros depois, mas é uma experiência que tem tido continuidade, e essa continuidade deve-se muito ao apoio que os municípios têm dado a este projeto. Penso que é muito importante, o apoio financeiro, que é indispensável, mas também a forma como os municípios têm incentivado as escolas a colaborar e a fazer parte, digamos que também, digamos, desta rede, que é uma rede colaborativa e que nos vai ajudando a confrontar ideias, a encontrar soluções e, acima de tudo, a fazer circular algumas dessas soluções para os problemas que todos enfrentam. E penso que é esse um dos principais objetivos, digamos que, desta rede colaborativa. Quero igualmente também, enfim, agradecer a presença de todos, mas com destaque especial para aqueles que têm responsabilidades no sucesso desta iniciativa. Não só, portanto, aqueles que o organizaram, a professora Ana Borges, a professora Paula Sardinha, mas também aqueles que vão ser os protagonistas, digamos que, deste seminário, nomeadamente começar pela professora Isabel Leite, passando pela equipa do ESCCEL, a equipa da Universidade Nova, que vai apresentar este diagnóstico do impacto da pandemia, e depois também, como não podia deixar de ser, digamos que os professores que vão apresentar as experiências das escolas, a professora Maria João, a professora Maria Inês, e portanto, digamos que já temos aqui, digamos, uma base de colaboração e de iniciativa muito grande. Portanto, nesta perspectiva, a rede ESCCEL é uma rede que funciona de forma muito simples. Forma pessoas através de uma colaboração, mas para que essa colaboração tenha sucesso, digamos que foi um caminho, não foi árduo, mas que foi um caminho longo que nós tivemos que percorrer. Ou seja, porque a colaboração existe quando existe confiança. E um dos aspectos mais importantes que nós temos desenvolvido precisamente é a confiança que vamos todos ganhando uns com os outros sobre não só a finalidade, digamos, destes seminários e desta rede, mas acima de tudo a consciência de que cada um pode dar um contributo inestimável para que os outros possam resolver e, de certa forma, solucionar os problemas em que todos, no fundo, são tocados. E nessa perspectiva, os primeiros anos foram um pouco mais difíceis, porque havia sempre desconfiança, em especial quando estava em causa um coordenador que era ex-ministro, e eu calculo perfeitamente uma grande parte das pessoas era o que é que este gajo quer agora, não é? É natural, desculpem-me lá o vernáculo, mas tinha um bocadinho a ver com isto. Mas, portanto, isso fomos superando, e era muito importante, precisamente, até a experiência presencial que nós tínhamos. Nomeadamente, como sabem, os seminários vão circulando de município a município, e aquilo que acontece é que geralmente as câmaras também nos apoiam fornecendo a refeição, fornecendo o cafezinho, e parece que não. Uma parte significativa da rede funciona pela socialização e pelo convívio que se estabelece entre os vários membros. E, portanto, é uma pena que não o possamos fazer agora, nomeadamente no Sardual, que é sempre uma terra muito acolhedora, mas eu tenho esperança que os próximos seminários já os possamos fazer presencialmente e recuperar aqueles rituais de convivialidade que sempre marcaram estes seminários. E, portanto, nesta perspectiva, eu quero dar os parabéns pela forma como este foi organizado e manifestar a esperança que o próximo já se possa ser feito em termos presenciais e que nós possamos partilhar não só o conhecimento, a reflexão, mas também o almoço e o lanche, que é sempre bom, não é? E, portanto, e digamos que eu dou muita importância a isso. Há uma parte daquilo que é a socialização, que é a convivialidade em torno do almoço e do lanche, não é?
que nos permite continuar a discussão que nós temos ou em sala, ou em conferência, ou seja o que for. E isso é precisamente um dos cliques fundamentais para que as pessoas possam ganhar essa confiança, não é? E, acima de tudo, estarem disponíveis para partilhar sem necessariamente receber nada em troca, a não ser aquilo que os outros queiram também partilhar. E, portanto, esta é a filosofia desta rede, eventualmente por isso é que ela já dura há tantos anos. Nós tínhamos sempre no início, digamos que o receio, isto é para durar até quando? E eu sempre disse, é para durar enquanto as pessoas quiserem, porque no fundo quem manda nisto são as escolas, são os professores que colaboram nas escolas, são os presidentes de Câmara e, acima de tudo, digamos que a Universidade Nova e o Centro de Investigação que está, no fundo, a suportar e a coordenar este projeto, está sempre disponível enquanto for necessário. A partir da altura em que nós deixarmos de ser necessários, logo se vê o que é que se faz, quer dizer, não é necessário, quer dizer, não temos que estar perpetuamente a aturar-nos uns aos outros, não é? Quando chegarmos a esse nível, o melhor é até acabar. Mas eu acho que ainda estamos muito longe disso. Desde que, na verdade, existam condições para continuarmos, a utilidade, digamos que destes encontros tem-se visto fundamentalmente até pelo número de participantes, não é? Eu neste momento tenho aqui registados já 108 presenças, eventualmente ainda existiram alguns, porque esta parte introdutória geralmente é sempre um bocado dispensável, não é? Mas, portanto, há de haver colegas que vão entrar a seguir e, portanto, sem problema de maior. Quero passar a apresentar a nossa convidada. A professora Isabel Leite é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração e que ultimamente temos partilhado um pouco mais, digamos que a reflexão em torno dos problemas da educação, principalmente porque pertencemos a uma mesma organização que também está muito orientada para encontrar soluções para os problemas do sistema educativo. Mas, portanto, a professora Isabel Leite tem uma formação de base em psicologia, começou a especializar-se fundamentalmente na área da psicologia cognitiva e depois tem sido de uma militância enorme e reconhecida relativamente aos problemas da leitura e da escrita, a aprendizagem da leitura e da escrita. A investigação que tem vindo a fazer é uma investigação muito valiosa, e, acima de tudo, porque também teve uma experiência política. Ela foi secretária de Estado durante, se não estou em erro, 2 anos, não foi, Isabel? Entre 2011 e 2013, não é? 2011, 12. Ainda foi só em 12, está bem. Como secretária de Estado da Educação, e eu tenho muita pena que, na verdade, alguns dos projetos que ela tinha desenvolvido não tivessem tido uma maior continuidade. Mas se não teve agora, pode ter, enfim, pode ter no futuro. Mas, acima de tudo, digamos, quando a coordenadora, a Comissão Coordenadora da Rede, aprovou a ideia das aprendizagens básicas e do problema de saber o que é que nós perdemos e como é que nós podemos superar, digamos que esse déficit que todos nós registamos e verificamos. Eu lembrei-me imediatamente da Isabel Leite, porque, na verdade, no que diz respeito às básicas das aprendizagens, ela sabe e tem muita experiência de observação e, acima de tudo, de análise e de levantamento de situações, e por isso é que eu julgo que o seu contributo será inestimável, pelo que, desde logo, quero agradecer a disponibilidade. Eu não vou dizer que está, mas a Isabel está a alguns milhares de quilómetros, digamos, está muito longe, lá mais para o lado das Ásias, não é? Mais lá para os lados das Ásias e dos Índicos, mas esta tecnologia permite-nos precisamente tomá-la como se estivesse aqui ao pé de nós. E é nesse sentido que eu, mais uma vez, quero agradecer antecipadamente, digamos, o contributo que nos vai trazer e, de certa forma, também dar agora o palco para que ela possa fazer a sua apresentação. Muito obrigada, professor David Justino, em primeiro lugar pelas simpaticíssimas palavras elogiosas, que muito agradeço, e pelo convite que muito me honrou e ao qual eu respondi sem pestanejar, como devem calcular. É sempre um prazer poder ter a oportunidade de partilhar aquilo que tenho feito
mas também poder, mais do que partilhar, discutir, debater o resultado desse trabalho com quem está no terreno a ensinar uma aprendizagem tão elementar, tão essencial como é a da leitura e da escrita. Queria também agradecer às pessoas que estão diretamente envolvidas na organização deste evento, o Sr. Presidente da Câmara do Sartoal, o professor Miguel Borges, à Sra. Professora Ana Borges e também à Sra. Professora Ana Paula Sardinha, Presidente do Agrupamento de Escolas do Sartoal. E, obviamente, agradecer à rede Excel e a todos aqueles Excel que têm desenvolvido todos estes encontros e este trabalho ao longo dos anos, e a todos os presentes que se predispuseram no final de semana a passarem aqui a tarde connosco, a partilharmos conhecimento e experiências. E, portanto, sem mais delongas, eu vou-vos falar precisamente e vou daqui a pouco passar a partilhar o meu ecrã para fazer a apresentação. Vou-vos falar precisamente daquilo que é uma aprendizagem absolutamente básica, central para todo o percurso escolar, como todos nós sabemos, que é a aprendizagem da leitura e da escrita, cujo insucesso tem um impacto que vai muito para além da própria leitura e da própria escrita, em todas as disciplinas, em todo o percurso escolar, e aquilo que os indicadores nos mostram sobre o efeito da literacia, os diferentes níveis de literacia, quando se olha para o desenvolvimento social, económico, até em termos de participação cívica, de justiça nos diferentes países, nos mostram o quão dependente a nossa sociedade está, a nossa sociedade moderna, desta habilidade de saber ler e escrever bem. Porque é ela que nos ajuda e que nos permite obter informação, desfrutar do prazer de ler, desfrutar do prazer de obras que são verdadeiras obras culturais, literárias, e de participar civicamente na nossa sociedade. E por isso é mesmo a competência básica, e é uma competência básica que eu não vou entrar pela questão do efeito da pandemia, precisamente porque na sessão seguinte há quem vá abordar esse tema, mas vou-vos falar precisamente daquilo que nós sabemos sobre como estão a ler os nossos alunos portugueses e do que é que me parece que é importante, com base no trabalho mais recente que tenho desenvolvido com outros colegas, e que tenho tido a oportunidade de discutir no tal grupo de trabalho, inclusivamente com o professor David Justino e com os outros membros do Conselho Consultivo desse grupo, o EduLog, que me parece ser uma questão central, que está muito relacionada também com a preparação dos próprios professores e a capacidade de resposta que os próprios professores têm que ter para conseguir ajudar a recuperar essas aprendizagens que são absolutamente essenciais e mesmo quando estão recuperadas ou até antes da pandemia dão sinais de que necessitavam de ser recuperadas. E feita esta introdução, eu então vou passar à minha apresentação, partilhar convosco o ecrã. Ai, peço desculpa, coloquei o modo de apresentação antes da partilha. Estão a ver o meu ecrã, certo? Ora bem, então falando da aprendizagem da leitura e da escrita, o que é que nós sabemos como estão a ler os nossos alunos portugueses? E o indicador que nós temos provavelmente mais fiável, porque comparável com outros países, são os estudos internacionais no qual Portugal tem participado, nomeadamente o PISA, e estes dois gráficos reportam os resultados do PISA. Do lado esquerdo, a evolução dos resultados desde a nossa primeira participação em 2000 até à última edição em 2018. Onde aquilo que claramente se destaca é uma progressão muito consistente dos resultados médios. Nós, em 2000, quando participámos pela primeira vez,
no PISA estávamos no fundo da tabela. E isto é um resultado absolutamente fantástico, do qual nos temos que orgulhar enquanto país, enquanto professores, de termos tido essa recuperação. Do lado direito temos os resultados por níveis de desempenho. Como sabem, a escala do PISA tem 6 níveis de desempenho: o nível 1, o nível 2, o nível 3, 4, 5 e 6, e a percentagem de alunos que tiveram um desempenho em cada um desses níveis. Portanto, quando nós olhamos para os alunos que tiveram um desempenho abaixo do nível 3, estamos a falar de cerca de 40%. O nível 3 é aquilo que a OCDE considera como sendo um desempenho desejável, necessário para que o aluno tenha condições de progredir com sucesso no seu percurso escolar. Obviamente estamos a falar de capacidades de compreensão da leitura medidas aos 15 anos. Se olharmos para os resultados do nível 1, portanto bastante inferiores até a esses, nós temos ainda assim cerca de quase 20% dos alunos aí com desempenhos de nível 1. Os desempenhos de nível 1 são desempenhos em que os alunos, em tarefas de compreensão da leitura, pouco vão além de serem capazes de identificar uma informação explícita no texto. Quando lhes é colocada qualquer pergunta de inferência, eles falham já nesse tipo de perguntas. Portanto, estamos a falar de um nível de leitura extremamente elementar e que não lhes permite utilizar a leitura como instrumento, como ferramenta para a aquisição de conhecimento noutras áreas disciplinares ou para a expressão desse conhecimento, se for uma tarefa escrita. O que isto quer dizer é que, apesar de uma evolução muito significativa e consistente, sem sombra de dúvida, realizada nas últimas décadas, da capacidade de leitura dos alunos portugueses, nós continuamos a ter uma percentagem muito elevada de alunos com muito fraco desempenho. É 1 em cada 5 alunos do ensino básico têm dificuldades no domínio da leitura. E esta percentagem é relativamente equivalente aos valores da média da OCDE e é também muito persistente num conjunto de vários países. Estas dificuldades de leitura estão, como eu vos mostrei aqui, são os resultados da nossa participação no PISA, mas quando olhamos para os resultados de uma prova que mede algo muito semelhante ao que mede ao PISA, mas mais cedo, aos 9, 10 anos, portanto, maioritariamente os alunos que participam nessa prova são alunos do 4º ano de escolaridade, o PIRLS, os resultados são muito equivalentes, são cerca de 21% dos alunos que têm muito fraco desempenho. Portanto, o que isto nos mostra é que em todo o percurso de ensino básico as dificuldades começam muito precocemente. Aliás, quando olhamos para os resultados das provas de aferição, no 2º ano já algo mostrava isso. Houve um outro estudo feito, por exemplo, em escolas, que se restringiu às escolas com maior insucesso escolar, que foi coordenado pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, que também mostrou uma elevadíssima percentagem de alunos com dificuldades sérias, sobretudo ao nível da leitura e da escrita, logo muito precocemente, e a dificuldade em recuperar essas mesmas dificuldades. Eu aqui não coloquei neste slide, mas, por exemplo, há um estudo na Dinamarca, onde, para além dos dados do PISA, os mesmos indivíduos que participaram no PISA foram uns anos mais tarde, creio que cerca de 12 anos mais tarde, participaram também no PIAC, que é a prova da OCDE, que mede o desempenho da leitura e da escrita na idade adulta. E aquilo que se verificou foi que os piores desempenhos aos 15 anos continuavam a ser os piores desempenhos na idade adulta. E isto, por um lado, é expectável, mas é um expectável muito desagradável, é uma péssima notícia, porque mostra que, de facto, somos muito pouco eficientes a ajudar quem tem dificuldades e a quem as manifesta precocemente. E sabendo nós, porque também há uma série de trabalhos a mostrar isso mesmo, que estas dificuldades vão extravasar muito para além do próprio percurso escolar, vão ter efeito no percurso profissional dos indivíduos, na sua capacidade de participação e até em coisas mais elementares como na sua própria saúde física, porque são pessoas que têm menos acesso à informação e, portanto,
as suas dificuldades, que começaram precocemente, vão acabar por ter efeito em várias esferas da sua vida. Ora, há muito poucos estudos específicos em Portugal sobre as dificuldades de aprendizagem. Portanto, estes dados que eu vos estou a mostrar são os resultados de provas que avaliam a compreensão da leitura, pegando em amostras que têm a diversidade de alunos que nós encontramos em todas as escolas, mas quando nós olhamos para, quando vamos à procura de estudos específicos sobre incidência de dificuldades da leitura e da escrita, em Portugal temos apenas um, dirigido ao primeiro ciclo, com uma amostra de 1.460 alunos, se não estou em erro, com alunos do segundo, terceiro e quarto ano de escolaridade, e que apontou para uma taxa, uma incidência de dislexia de cerca de 5,4%. Ora, esses 5,4% é a prevalência da dislexia, ou seja, de uma perturbação neurodesenvolvimental que claramente afeta, compromete processos mentais que estão envolvidos na leitura e na escrita, e este valor dos 5,4% não se afasta dos valores que nós encontramos de incidência de dislexia em países que têm sistemas ortográficos muito parecidos ao nosso, com um nível de complexidade na ortografia muito semelhante ao nosso. O que isto significa é que basicamente nós temos outros 15% de dificuldades que são provavelmente explicadas por outros fatores. E entre estes outros, ou seja, por outros fatores que não inerentes à criança, que não limitações de caráter psicolinguístico, neurodesenvolvimental, mas sim fatores extrínsecos ou fatores intrínsecos de ordem motivacional, de falta de prática, de exercício, que muitas vezes se ligam com os tais fatores extrínsecos, nomeadamente a falta de modelos de leitura. A nossa população adulta é uma população adulta com baixo nível de escolaridade e também com fracos hábitos de leitura, com grandes carências socioeconómicas, portanto com dificuldade de acesso a uma série de bens culturais, digamos assim, e portanto temos aqui uma percentagem bastante elevada de 15% de alunos que são maus leitores e que são aqueles que no imediato nós quase poderíamos dizer, são aqueles que claramente nós podemos recuperar. A escola tem aqui um papel importantíssimo na recuperação destes alunos, por compensação à ausência de modelos familiares, por compensação às carências socioeconómicas, à dificuldade de acesso aos livros a partir da família. E estes 15% garantidamente seriam, em primeira mão, aqueles alunos onde nós mais facilmente se calhar podemos intervir. Obviamente que também podemos, devemos, é um dever ético intervir nos casos de dislexia, com certeza que sim, mas esses provavelmente vão sempre, sabendo nós que é uma perturbação neurodesenvolvimental que não tem cura, portanto são déficits que se vão manter pelo resto da vida, o que nós vamos conseguir é ajudar a que esses indivíduos desenvolvam um desempenho na leitura que lhes permita fazer a sua progressão escolar, mas terão sempre déficits, mesmo que subtis, que tornam a sua leitura mais lenta, que podem eventualmente dificultar a compreensão de textos mais complexos, mas que não são necessariamente impeditivos num percurso escolar. Portanto, esta é a incidência das dificuldades de aprendizagem que nós temos no nosso país, e isto são dados pré-pandemia. Portanto, com a pandemia a situação agravou-se, até porque a leitura, o ensino da leitura e da escrita depende muito da interação pessoal, da capacidade do professor dar pistas imediatas ao aluno, dar feedback, do aluno poder reparar nos gestos articulatórios que o professor faz, isto numa fase muito inicial da aprendizagem, e portanto, obviamente que tivemos um retrocesso nesta aprendizagem básica que tem que ser recuperado. O que é que podemos fazer para melhorar e recuperar estas aprendizagens? Bom, um dos fatores mais determinantes é a qualidade do ensino. Se nós estamos a falar
do que se está, daquilo que nós temos um acesso mais direto, a qualidade do ensino é onde nós podemos tentar apostar mais fortemente, precisamente porque aquilo que nós sabemos é que essa qualidade do ensino está relacionada no que diz respeito, obviamente que a outras áreas também, mas em concreto, falando de evidências sobre estudos relacionados com a aprendizagem da leitura e da escrita, a qualidade do ensino está relacionada com uma progressão mais rápida, com uma prevenção de dificuldades, ou seja, uma muito menor incidência de dificuldades escolares e com a redução de efeitos ou consequências negativas dessas dificuldades num percurso escolar e noutras esferas da vida do indivíduo. Um bom professor faz a diferença. Todos nós sabemos isto, portanto isto é quase que uma verdade lá para Alice, não é? Mas é uma verdade que está bem demonstrada. Houve nos últimos tempos uma série de trabalhos que exploraram este efeito do professor e que nos mostram que o efeito do professor, de um bom professor, é ou pode ser até equivalente ao efeito de outras variáveis que normalmente são muito mais discutidas, como por exemplo a origem socioeconómica da família e sobretudo o efeito de uma sucessão de bons professores é particularmente poderoso. Pelo contrário, obviamente o inverso também tem um efeito negativo. Destaquei aqui em baixo, entre as referências, de estudos que comprovam aquilo que todos nós empiricamente sabemos da nossa experiência de vida, quer como alunos, quer como professores, que um bom professor faz toda a diferença, mas temos estudos de larga escala que nos mostram e que nos quantificam precisamente o efeito do que é ter um bom professor. E como um bom professor, e é esse o tema da conferência de hoje, pode fazer toda a diferença na recuperação das aprendizagens. E por isso é que eu trouxe aqui esta questão. E o que é determinante para sermos bons professores eficazes no ensino da leitura e da escrita? Bom, quando olhamos para a diversidade de competências, de conhecimentos que um professor tem que dominar, aquilo que é a verdadeira arte de ensinar, que qualquer professor tem que dominar, há 3 aspectos que se tornam particularmente relevantes, que emergem como tendo um efeito bastante significativo no ensino da leitura e na escrita. O primeiro tem a ver com o conhecimento disciplinar e científico daquilo que o professor vai ensinar. Daqui a pouco eu vou-vos falar em concreto de cada uma destas coisas. Depois as próprias competências pedagógicas, a forma como ensina, como monitoriza a progressão do aluno, como avalia a progressão e como é capaz de intervir assim que detecta que há dificuldades. E obviamente a própria experiência de ensino, que tem um papel extremamente importante, que com o acumular dos anos permite que os professores se tornem cada vez mais eficazes, mais eficientes. Bom, quando nós pensamos em, ok, então se nós temos, desculpem voltar atrás, se nós temos estes 3 domínios como sendo domínios centrais para nos tornarmos eficazes como professores, então, o que é que nós podemos fazer ao longo do percurso académico, no acesso à carreira e no percurso profissional para elevar esta qualidade da formação de professores e ajudar, ou seja, contribuirmos de forma sistémica para termos cada vez mais e melhores professores. E aqui eu implico o exemplo de alguns países para vos ilustrar que as medidas podem ser tomadas em diversos momentos do tempo, em diversas fases do percurso. Por exemplo, no caso da Finlândia e de Hong Kong, uma das principais medidas logo à partida é no acesso aos cursos de formação de professores, que têm critérios altamente exigentes e, portanto, só permitem o acesso aos cursos de formação de professores daquilo que são os melhores alunos do ensino secundário. Como vamos ver um pouco mais à frente, é precisamente a antítese do que está a acontecer, infelizmente, neste momento no nosso país. Depois temos o acesso à formação profissionalizante, já na formação inicial. No nosso caso, a nossa formação inicial está dividida em 2 partes, os 3 primeiros anos, uma formação básica, que é a licenciatura em Educação Básica, que corresponde ao primeiro ciclo de formação, e depois
ao segundo ciclo, ao mestrado, que corresponde já a uma formação profissionalizante. E em Portugal nós introduzimos aqui um filtro exigindo que o acesso ao curso de mestrado, no acesso ao curso de mestrado, os alunos tivessem uma nota mínima na área da literacia. Depois temos diferentes medidas políticas quanto à possibilidade de a formação pós-graduada, portanto o nível de mestrado, dar ou não dar habilitação profissional direta para o exercício da profissão, como é o que acontece no nosso país. Depois temos em alguns casos um período probatório, no fim do qual existem provas extremamente exigentes, como acontece no Japão, para se poder efetivamente aceder à carreira. E esse período probatório é não só extremamente exigente, como é absolutamente determinante. Portanto, o aluno, que já não é aluno, profissional que passa por este período probatório, tem que prestar provas e demonstrar a sua competência pedagógica, e são essas provas que vão determinar o acesso ou não à carreira. Depois temos alguns países onde nos primeiros anos há todo um acompanhamento, um processo de indução na própria profissão, e finalmente temos toda a formação contínua que podemos fazer ao longo da vida. Portanto, estes são os mecanismos que nós temos para nos tornarmos cada vez melhores profissionais, começando logo pelo início, pela formação académica. O que é que fazem os países quando nós comparamos países com elevados desempenhos? O que é que nós aprendemos com aqueles países que, por exemplo, no PISA têm sistematicamente tido melhores resultados? São países onde os mecanismos de seleção dos candidatos aos cursos de formação ou no acesso à carreira, os critérios são extremamente exigentes. São países cuja formação inicial promove níveis extremamente aprofundados de conhecimento científico e pedagógico, permitindo, em alguns casos, logo uma especialização, coisa que, por exemplo, na formação para o primeiro ciclo em Portugal, nós não temos essa diferenciação. O professor de primeiro ciclo, na sua formação inicial, tem formação nas várias áreas, de expressões, de matemática, de estudo do meio, de português. Há países onde é possível, na formação inicial, existir um nível de especialização numa determinada área disciplinar. E um outro exemplo, no início da carreira, os tais períodos de indução, a existência de programas de tutoria, a existência de trabalho colaborativo com professores mais experientes, a existência até de períodos durante os quais o professor mais novo não tem ainda autonomia completa no exercício da sua ação pedagógica, e o acesso a materiais de elevada qualidade. Bom, e agora vou-vos falar daquilo que me parece e sobre o qual nós nos debruçámos num dos estudos que estamos a desenvolver e que está a ser financiado precisamente pelo EduLog, sobre a formação inicial. Daqui a pouco já vos vou falar dos resultados, daquilo que estamos a encontrar. Mas o que é que, pensando nesta etapa inicial, logo da formação, o que é absolutamente indispensável nós garantirmos na preparação dos futuros professores? Porque vão ser esses futuros professores que são os vossos sucessores, a quem vocês vão passar o testemunho, e são esses professores que terão a muito breve trecho, porque se prevê, como sabem, uma saída por aposentação de uma elevadíssima percentagem de professores nos próximos anos, e portanto vão ser esses novos professores que vão ter esta responsabilidade de continuar a elevar o desempenho na leitura e na escrita dos nossos alunos, e por outro lado também de recuperar a aprendizagem, a perda de aprendizagem ou as aprendizagens que não foram bem consolidadas neste período de pandemia. Então vamos começar. Lembram-se que eu há pouco falei dos três elementos-chave para um bom desempenho do professor: conhecimento científico, disciplinar e científico, conhecimento pedagógico e a própria experiência pedagógica. Então, começando pelo primeiro, pelo conhecimento disciplinar e científico. O que é que a literatura nos tem mostrado que são, dos vários conhecimentos que os professores adquirem, aqueles que têm um impacto
particularmente forte na forma como eles vão ser mais ou menos eficazes a ensinar a ler e escrever. Bom, em primeiro lugar, o conhecimento que o próprio professor tem da estrutura da linguagem, do conhecimento da língua em que vai ensinar a ler e escrever. Isto a todos nós pode nos parecer extremamente intuitivo. Podemos achar que, bom, é evidente que se eu vou ensinar a ler e a escrever, eu tenho que conhecer bem a minha língua. Bom, mas quando nós olhamos para trabalhos que foram realizados em vários outros países, Estados Unidos, por exemplo, e até mesmo cá em Portugal, um trabalho que foi coordenado pelo professor João Lopes em 2014, onde se testavam alguns conhecimentos em áreas, alguns conhecimentos explícitos da língua nos diferentes domínios da língua portuguesa, foram encontradas algumas lacunas sérias. Portanto, conhecimento absolutamente indispensável no domínio da fonologia e da fonética, no domínio da morfologia, da sintaxe, da semântica, do discurso, da pragmática. E conhecimento também do sistema de escrita em si, o sistema de escrita alfabético, dos desafios que o sistema de escrita alfabético coloca na aprendizagem e das características do código ortográfico que o professor vai ter que ensinar a ler e escrever. Os sistemas de escrita não são todos iguais, colocam desafios diferentes à aprendizagem e é extremamente importante nós sabermos isto. Hoje em dia, do ponto de vista científico, sabemos isso muito bem, mas mesmo dentro dos sistemas de escrita alfabéticos, eles não são todos iguais. O sistema português é um sistema com um nível de complexidade que podíamos dizer intermédio. O sistema de escrita inglês, a sua ortografia é a mais complexa que nós encontramos entre os sistemas de escrita alfabéticos. O italiano, o espanhol, o alemão são sistemas de escrita altamente consistentes, previsíveis e por isso facilitam muito a aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, conhecer muito bem as características da língua é fundamental para o professor escolher bem e ser capaz de explicar conceitos fundamentais para a criança que está a aprender a ler e a escrever, e conhecer as características do código ortográfico é absolutamente crucial para o professor perceber quais são as etapas e as dificuldades que a criança vai enfrentar. Portanto, este é um dos primeiros domínios. O segundo domínio tem a ver com os processos que estão envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita e na forma como eles se vão desenvolvendo ao longo do tempo. Ou seja, processos como consciência fonémica, não é consciência fonológica lato sensu da palavra, da sílaba, da rima, não, consciência do fonema, porque o nosso sistema de escrita é o sistema de escrita alfabético que representa a fala ao nível do fonema. O conhecimento ortográfico e o conhecimento que está implicado na decodificação das palavras, o conhecimento de como se progride em termos de fluência de leitura, como essa progressão na fluência da leitura e da escrita são absolutamente cruciais para libertar o leitor ou o escritor para a compreensão daquilo que se lê. E quando falamos de compreensão daquilo que se lê, ou da capacidade de escrever, de expressar ideias, de expressar pensamentos, estamos a falar da capacidade de linguagem oral, na sua capacidade de produção e de compreensão, o conhecimento de vocabulário, o conhecimento morfológico e sintático, e, finalmente, uma série de outras capacidades, como o conhecimento e capacidades cognitivas gerais, como o conhecimento geral que nós temos acerca do mundo, que é indispensável para compreendermos um texto, a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de raciocínio inferencial, etc. Portanto, estes domínios são domínios absolutamente indispensáveis para um professor poder colocá-los ao serviço quando está a ensinar a ler e a escrever. Quanto ao conhecimento pedagógico, estamos a falar de como se desenvolvem as habilidades da leitura e da escrita. Ou seja, em primeiro lugar, o professor tem que, para além de conhecer as competências que estão envolvidas na leitura e na escrita, como eu há pouco referi, consciência fonémica, conhecimento ortográfico, perceber a importância da fluência da leitura, das competências linguísticas orais, ele tem também que ter conhecimento de como é que esses processos se desenvolvem ao longo da aprendizagem. E o que é fundamental fazer-se em cada momento, em cada etapa, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, para que o aluno progrida sem dificuldade. Depois, no domínio já da própria didática da leitura e da escrita, a estrutura e a sequência do que deve ser ensinado. O tipo de instrução e materiais que são mais eficazes.
método fónico e o ensino, por exemplo, de estratégias, ensino explícito de estratégias para a compreensão da leitura. O domínio de técnicas de avaliação e de intervenção. Quando eu digo isto, o domínio de quais são os domínios que nós temos que avaliar para ver se o aluno está a desenvolver todas as habilidades e todos os conhecimentos que estão implicados na leitura e na escrita, as formas e os instrumentos de avaliação que estão disponíveis e que põem em evidência esses mesmos mecanismos, o ser capaz de interpretar o desempenho do aluno e a partir do desempenho do aluno, nessa interpretação, ser capaz de identificar, ok, este aluno não compreende este texto porque a dificuldade dele tem uma leitura demasiado lenta, demasiado esforçada, não consegue dirigir a atenção para o sentido do texto. Ou tem um vocabulário demasiado limitado e isso impede-lhe, apesar de ter uma leitura fluente, impede-o de compreender aquilo que está a ler. Portanto, esta interpretação, este conhecimento, este treino na interpretação do desempenho do aluno é absolutamente crucial. Depois conhecer os pontos e os momentos-chave ao longo da aprendizagem em que deve avaliar o desempenho do aluno e verificar se os objetivos da aprendizagem estão a ser alcançados. Estamos a falar de objetivos, não são objetivos finais de ano letivo, estamos a falar de objetivos intercalares de aprendizagem ao qual o professor tem que estar particularmente atento para poder intervir assim que as dificuldades se manifestam. E, finalmente, tem que ter conhecimento das dificuldades de leitura e de escrita, as suas causas, peço desculpa, está ali um erro, deve ser capaz de distinguir o que são dificuldades ao nível da decodificação, e não descodificação, está ali uma falha, deve ser capaz de distinguir essas dificuldades ao nível da decodificação das dificuldades que estão mais relacionadas com a compreensão com a expressão linguística ou das dificuldades que estão mais relacionadas com déficit ao nível cognitivo geral, por exemplo, dificuldades ao nível de raciocínio, inferencial, etc. Este conhecimento disciplinar, científico e pedagógico tem de ser assegurado antes do professor ter a responsabilidade de ensinar. Porquê? E o que há aqui? Porquê é que eu comecei a falar nisto? No início, quando eu falei do efeito do professor, alguém sorriu e devem ter pensado, bom, lá estamos nós na berlinda. A questão não é essa, não está ninguém na berlinda, estamos todos com esta responsabilidade, todos nós, todos que somos professores temos esta responsabilidade. E a questão pela qual eu toco neste aspecto da formação dos professores e da sua preparação e dos conhecimentos científicos, pedagógicos, que são absolutamente essenciais, justifica-se por várias razões. Em primeiro lugar, e este não é um aspecto de sumenos importância, temos que ter presente que muitos dos atuais alunos e candidatos aos cursos de formação de professores são alunos que não têm conhecimento nem o domínio da língua suficientes. E, portanto, deste ponto de vista, para estes futuros professores, a formação inicial é absolutamente crítica para consolidar e aprofundar esses conhecimentos acerca da língua. Em segundo lugar, porque nós sabemos, há uma série de trabalhos a mostrar-nos isto, que a própria experiência de lecionação depois da formação inicial pode não ser suficiente para aprofundar o conhecimento disciplinar, ok? E isto não é uma crítica a ninguém, é um facto, acontece aqui como acontece noutros países, em N estudos, quando nós testamos o nosso conhecimento ao nível do domínio da língua, ao nível do conhecimento dos processos que estão implicados na leitura e na escrita, etc., nós vemos que há lacunas, e essas lacunas, se fossem ultrapassadas, permitiriam em muito tornar o ensino mais eficaz. E, portanto, seria muito mais fácil recuperarmos aprendizagens. E, finalmente, o terceiro ponto, a prática de ensino. Aquilo que os países com melhores resultados têm de forma extremamente bem planeada, estruturada, organizada pelas instituições de ensino superior nos diferentes níveis de formação e nos primeiros anos de carreira, é esta prática de ensino altamente supervisionada primeiro pela universidade, depois por colegas mais velhos. Através da observação, análise e discussão de práticas pedagógicas
específicas do ensino da leitura e da escrita. Não é observação na sala de aula em que o aluno vai assistir ao que está a acontecer, e tanto pode ser uma aula sobre estudo do meio, como pode ser uma aula em que incide mais no domínio das expressões, ou uma aula que incide mais no domínio da matemática. Não, os futuros professores, aqueles que estão a ser formados num mestrado profissionalizante, têm que ter experiências específicas de prática pedagógica diretamente relacionadas com o ensino da leitura e da escrita. Têm que ter a planificação e o estudo de lições, definindo objetivos de aprendizagem, conteúdos e habilidades a ensinar, saber estruturar toda uma lição, a instrução, os exercícios, a escolha dos materiais pedagógicos, saberem como se avalia o desempenho do aluno ao nível da leitura e da escrita. Tem que ter diversidade na prática e na experiência pedagógica, diversidade na dimensão do grupo, se é um grupo que tem que ser capazes de, ou tem que ter a oportunidade de trabalhar individualmente com uma criança, tem que ter a oportunidade de trabalhar em pequeno grupo e tem que ter a oportunidade de experimentar ensinar à turma toda. Tem que ter a oportunidade de, ao longo da sua formação, experimentar, ensinar nos diferentes níveis de aprendizagem da leitura e da escrita. Primeiro ano de escolaridade não é a mesma coisa que ensinar um segundo, um terceiro ou um quarto, como todos vós sabem. E tem que ter a oportunidade de experimentar, ensinar alunos com diferentes níveis de desempenho, inclusivamente os tais alunos que são muito maus leitores, onde se incluem maus leitores por falta de prática e de exercício, mas também muito maus leitores por questões relacionadas com perturbações neurodesenvolvimentais, como por exemplo a dislexia. E esta prática tem que necessariamente ser supervisionada pelos seus formadores, pelos seus professores que acompanham estes alunos nos mestrados de profissionalizantes, e depois pelos professores já em exercício nos primeiros anos de carreira, ajudando os jovens professores, os futuros professores a identificar problemas, dando-lhes feedback, fazendo a modelação numa série destes aspectos da planificação, do ensino, da avaliação, analisando e refletindo sobre experiências pedagógicas concretas. Quais são as características dos programas de formação destes países que têm tido resultados muito bons ao longo de anos sucessivos? Tem uma relação muito clara entre a formação inicial e perfis de desempenho, de conhecimento, perfis profissionais que definem de forma muito clara, concisa, direta, o que é que os professores devem saber e o que é que eles devem ser capazes de fazer. Uma outra característica, tem uma grande coerência e integração na estrutura curricular. Há uma ligação muito evidente entre o conhecimento disciplinar, científico, e o conhecimento pedagógico. Muitas vezes integrado na mesma cadeira ou integrado em cadeiras que são dadas, por exemplo, no mesmo semestre. Tem uma ligação explícita entre a teoria e a prática. Portanto, tem um ensino muito ancorado em oportunidades de experiência prática que são cuidadosamente planeadas, onde primeiro o aluno, por exemplo, observa experiências concretas, depois tem exercícios, por exemplo, de simulação dessas mesmas práticas pedagógicas e só finalmente é que vai para o terreno ensinar, primeiro supervisionado e depois muito mais tarde de forma autónoma, em contexto real. E tem uma prática intensiva supervisionada nestes domínios específicos. Portanto, a prática supervisionada, prática de ensino supervisionada, que normalmente nos nossos cursos, na generalidade dos nossos cursos de mestrado, acontece no último ano, é uma prática de ensino supervisionada especificamente para a leitura, especificamente para a matemática, especificamente para o ensino das ciências ou das expressões, e não dispersa numa unidade curricular que serve essa prática de ensino supervisionada para todas as áreas disciplinares. Bom, e dito isto, o que é que nós sabemos, como é que as coisas estão a ser feitas no nosso país? Porque, ao nível da formação inicial, bom, nós temos, como sabem, um modelo sequencial de formação, atualmente organizado em 2 ciclos, um primeiro ciclo, uma licenciatura em Educação Básica, com 3 anos, e depois um segundo ciclo, um mestrado profissionalizante.
tem havido medidas muito concretas para estimular e reforçar a qualificação dos educadores e professores, como o Decreto-Lei de 79 de 2014, que aumentou a duração dos ciclos de estudos, que colocou o maior peso relativo da formação nas áreas de docência, nas didáticas específicas e na iniciação à prática profissional, estabelecendo mínimos de ECTS para cada uma destas áreas, e onde se introduziu o domínio oral e escrito da língua como condição de acesso ao nível de formação profissionalizante, ou seja, ao mestrado. Bom, e dito isto, e precisamente porque esta formação inicial tem um papel extremamente importante para os professores que nós vamos ter a curto prazo no nosso sistema educativo e que vão ser eles que nos vão ajudar a melhorar de forma sistémica o desempenho dos nossos alunos, convosco, obviamente com o vosso apoio, com o vosso trabalho de indução, com o vosso esforço como professores experientes a passarem o testemunho, nós resolvemos precisamente analisar com detalhe como é que estão a ser preparados os futuros professores para o ensino da leitura e da escrita e qual é o perfil académico e profissional de quem está a assegurar essa formação. E o racional para fazermos este estudo foi precisamente este. Bom, como já disse aqui antes, e todos nós sabemos, porque a leitura e a escrita são aprendizagens fundacionais e instrumentais para todo o percurso do indivíduo. Porque esse sucesso da aprendizagem está fortemente relacionado com a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. E quando eu me refiro à qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, refiro-me desde as metodologias ou às práticas pedagógicas, à qualidade dos materiais pedagógicos que são disponibilizados, aos momentos de avaliação, à capacidade de monitorização da aprendizagem no momento-chave ao longo do processo de aprendizagem, etc. Porque aperfeiçoar a preparação dos professores para o ensino da leitura e da escrita contribuirá certamente para melhorar de forma sistémica a eficiência de todo o sistema educativo. Porque, com a redução por aposentação de um elevado número de professores que se prevê nos próximos anos, nós temos neste momento de dar particular atenção à formação dos futuros professores. E porque este é um elemento para nós extremamente preocupante, certamente para todos nós, porque neste momento os atuais candidatos aos cursos de formação de professores são os alunos que, quando terminam o ensino secundário, têm menores competências em literacia. E isto está demonstrado por trabalhos feitos pela Direção-Geral de Estatísticas e Educação, que comparou as médias de acesso ao ensino superior dos candidatos a diferentes cursos e, infelizmente, os candidatos atuais aos cursos de formação de professores são os alunos com piores notas, que têm menos conhecimento, por exemplo, no domínio do português. É aquilo que eles vão ter que ensinar a ler e a escrever. Daí a nossa preocupação com esta formação inicial. Bom, e como é que nós podemos, como é que nós olhamos para esta formação tendo em conta o conhecimento científico atual? Bom, nos últimos anos, sobretudo, houve alguns trabalhos muito importantes nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, mas sobretudo no ano 2000 houve um relatório que foi produzido pelo National Reading Panel nos Estados Unidos, que foi um estudo de meta-análise que comparou diferentes estratégias, diferentes métodos de ensino da leitura e da escrita no primeiro ciclo e que chegou a um conjunto de conclusões extremamente importantes. Mas mais do que isso, isto foi em 2000, dir-me-ão, bom, 2000 a 2022 já se passou muito tempo, muita coisa terá certamente mudado. A questão é, todos os trabalhos que têm sido feitos em diferentes países têm, no fundo, reforçado as conclusões do National Reading Panel. E nós, neste momento, entre a comunidade científica, existe já um razoável consenso quanto a uma série de aspectos que são extremamente importantes e que, se forem integrados na formação inicial dos professores ou na formação contínua, que todos nós devemos fazê-la, há alguns trabalhos que estimam, por exemplo, que provavelmente conseguiríamos reduzir aquela percentagem de indivíduos com dificuldades para cerca de 6 a 10%. Estamos a falar de uma redução para cerca de metade. Eu não posso dizer com toda a certeza de que esta é a estimativa correta para Portugal, porque esse estudo nunca foi feito com as características da nossa língua, da nossa ortografia. Mas tudo leva a crer
que seria certamente possível que, se muito deste conhecimento for aplicado pelo professor, na forma como ensina, e for aplicado na formação inicial e contínua dos professores, nós teremos certamente a melhorar a probabilidade de conseguirmos reduzir a incidência de dificuldades e a reduzir a incidência de leitores fracos. O que é que nós sabemos? Onde é que há consenso? Há consenso quanto aos componentes, aos processos mentais que estão envolvidos na leitura e na escrita. Há consenso, bastante consenso já, sobre a forma como eles se desenvolvem ao longo da aprendizagem e quais são os principais fatores, quer ao nível da língua, quer das características do código, que podem condicionar essa aprendizagem, que dificultam essa aprendizagem. Portanto, isto é conhecimento extremamente útil para quem está na sala de aula a ensinar a ler e escrever. Sabemos também quais são as metodologias de ensino que consistentemente, em diferentes línguas e com diferentes características do código ortográfico, se têm revelado mais robustas e mais eficazes, e quais são as abordagens pedagógicas que levam a uma aprendizagem mais efetiva. E também conhecemos quais são os fatores que tendencialmente tendem a ter um efeito mais forte no condicionar do sucesso desta aprendizagem. Fatores intrínsecos à criança, como as capacidades linguísticas, a partir do seu desenvolvimento linguístico, algumas capacidades cognitivas, como por exemplo a capacidade de atenção, muitas vezes os déficits ao nível da aprendizagem da leitura e da escrita surgem associados a outras perturbações neurodesenvolvimentais, e fatores extrínsecos como o estatuto socioeconómico, a quantidade e a qualidade e a sistematicidade da própria instrução ao longo de todo o primeiro ciclo. Portanto, qual foi o nosso objeto de estudo? Tendo isto presente, nós fomos olhar para analisarmos os planos de estudo de todas as instituições do ensino superior, públicas e privadas, do subsistema universitário e politécnico, analisámos licenciaturas, as licenciaturas e os mestrados que habilitam para a docência no primeiro ciclo. Portanto, educação pré-escolar e primeiro ciclo, ensino do primeiro ciclo do ensino básico, ensino do primeiro ciclo do ensino básico e segundo ciclo para matemática e ciências, ensino do primeiro ciclo e do segundo ciclo para português, história e geografia. Qual foi o nosso procedimento? Bom, numa primeira fase o que nós fizemos foi analisarmos os planos de estudos destes cursos, de todos estes cursos, para identificar quais eram as unidades curriculares que estavam diretamente relacionadas com aqueles 3 fatores que eu há pouco vos falei, ou seja, que preparariam para aqueles 3 fatores. O conhecimento no domínio da língua, o conhecimento linguístico, o conhecimento pedagógico e a experiência ou prática de ensino. Depois fomos analisar as fichas das unidades curriculares, aquilo que nós, em linguagens comuns, chamamos os programas das cadeiras, de todas essas disciplinas. E também as fichas dos docentes, para sabermos exatamente quais são as habilitações, o perfil académico, profissional e de investigação de quem está a formar os futuros professores. E estamos neste momento na fase 3, portanto sobre a fase 3 eu ainda não tenho muitos resultados para vos apresentar, que são os estudos de caso. Estamos a entrevistar os nossos colegas que têm a responsabilidade de dirigir, de coordenar estes cursos de formação inicial de professores e os respectivos docentes. Nestas unidades curriculares de interesse, começámos primeiro por analisar as que estavam diretamente relacionadas com a formação na área da docência, ou seja, com o ensino do português, e com as didáticas específicas, em concreto, aquelas que explicitamente estavam relacionadas com o ensino da leitura e da escrita, colocando de parte, apesar de reconhecermos a sua importância, mas não era o foco, o objeto direto do nosso estudo, disciplinas como, por exemplo, didática da literatura, porque o que nós estamos interessados é nos processos que estão implicados diretamente na leitura e na escrita. Olhámos para a formação educacional geral, onde fomos sobretudo à procura do ensino das dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, e olhámos para as unidades curriculares que estão relacionadas, no caso da licenciatura, com a introdução à prática profissional, no caso do mestrado, com a prática de ensino supervisionada propriamente dita. E na análise dessas fichas das unidades curriculares, o que é que nós fomos analisar? Bom, analisamos tudo aquilo que a ficha fornece.
os objetivos, os conteúdos programáticos, a metodologia de ensino, a forma de avaliação, ou seja, como é que o aluno demonstra que adquiriu aquele conhecimento sobre a língua, como é que o aluno demonstra que tem aquela competência pedagógica que nós sabemos que é central para ele vir a ensinar de forma eficaz. E analisamos a bibliografia da cadeira que sustenta cada uma das disciplinas. Nesta análise, fomos, em particular, olhar para o que aparece explícito nos programas das unidades curriculares quanto ao conhecimento linguístico que está a ser ensinado. Que domínios é que aparecem explicitamente ensinados? Da fonética, da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, ortografia, tipologias textuais. No domínio do conhecimento psicolinguístico, o que é que está a ser ensinado relativamente aos tais processos que nós sabemos que a literatura científica, em várias disciplinas, e quando eu digo em várias disciplinas são investigadores que trabalham quer na educação, quer na educação e muito particularmente na didática, quer na linguística, quer em áreas como a psicolinguística, a psicologia experimental, quer em trabalhos mais nas últimas 2 décadas que têm dado um contributo fantástico na área das neurociências. E, portanto, os processos que nos emergem como sendo fundamentais as pessoas conhecerem são estes: consciência fonémica, o conhecimento do domínio do método fónico, da fluência da leitura, do vocabulário, da compreensão da leitura. Portanto, fomos à procura de se estes aspectos estavam explícitos nos programas, se temos a garantia de que estamos a formar os nossos futuros professores nestes vários domínios. E no que diz respeito à escrita, a caligrafia, os processos básicos de caligrafia e de ortografia e os processos de escrita propriamente dito, a planificação, a textualização, a revisão. Fomos procurar evidências de que as dificuldades específicas de aprendizagem da leitura e da escrita, não estamos a falar de necessidades educativas especiais gerais, estamos a falar de dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, que têm uma incidência tão alta no nosso sistema educativo, se estavam a ser ensinadas. E fomos à procura, do ponto de vista de prática pedagógica, se os alunos tinham, ao longo da sua formação, exercícios de planificação, de ensino e de avaliação. E se na própria prática, já não apenas em experiências, por exemplo, de observação ou de prática simulada no contexto académico, na própria prática pedagógica que fazem, sobretudo na maioria dos cursos, no último ano do mestrado, como é que ela era? Ser simulada, ser observada, ser feita em contexto real, se os alunos tinham a oportunidade de contactar com turmas de diferentes anos de escolaridade, ou com grupos de diferentes dimensões, ou de trabalhar individualmente com uma ou outra criança. Quais foram os resultados que nós tivemos? Vou-vos apenas aqui apresentar uma síntese muito geral. Bom, nós, daqueles vários componentes, temos aqui um gráfico que mostra qual foi a percentagem de cursos nas licenciaturas que cobrem todos ou quase todos os componentes. E temos uma percentagem muito elevada, ao nível da licenciatura. Ainda assim, portanto, o A cobre todos os componentes, ali naquele gráfico, o B cobre 4 ou 5 dos componentes, eles eram 6, o C cobre apenas 3, o D cobre 1 ou 2 e o E não cobre nenhum. Estamos a falar da informação que vem nos programas das cadeiras, atenção. Eventualmente até pode estar a ser dada, mas não está explícita no programa da cadeira. Este é um aspecto importantíssimo. Aquilo que nós constatamos é que há ainda assim a omissão de alguns componentes do conhecimento linguístico ou do conhecimento da língua, quer do ponto de vista da oralidade ou da escrita, mas sobretudo nas características do código ortográfico, quer no sentido da leitura, quer no sentido da escrita, porque ler as correspondências na leitura não são equivalentes às correspondências na escrita. A escrita do português é muito mais complexo do que é na leitura. E este aspecto é praticamente ausente em quase todos os planos de cursos. Vamos ao conhecimento linguístico. Lembram-se de eu falar dos tais domínios que a ciência tem mostrado que são domínios importantes o professor saber para ensinar de forma eficaz. Consciência fonémica,
a relação entre esta habilidade de consciência fonémica e perceber o que é que o sistema de escrita alfabética representa, o método fónico, a fluência, o vocabulário, a capacidade de compreensão da leitura, estratégias de ensino de compreensão da leitura, e o que é que nós encontramos? No caso da escrita, caligrafia, ortografia e o processo de produção textual, e aquilo que nós encontramos foi muito pouca evidência do ensino desta, que eu coloquei aqui entre aspas, ciência da leitura e da escrita. E quando eu digo ciência, se calhar até era mais correto falar de ciências, porque estamos a falar de contributos de N áreas disciplinares. E aquilo que nós verificamos é que, na generalidade das licenciaturas, este conhecimento psicolinguístico não está espelhado nos programas das carreiras. Ao nível dos mestrados, o que é que nós encontramos? O conhecimento linguístico passa a ser ausente na maioria dos cursos. O que por si só não é, quer dizer, não seria um problema se a formação de base na licenciatura permitir aos alunos ter um conhecimento sólido no domínio da língua, do português, nos seus vários aspectos. Por si só, isto é uma questão de organização da estrutura dos cursos, certo? Portanto, isto por si só não é um problema, mas efetivamente ele está ausente em mais de 50% dos cursos. Quando vamos para o conhecimento psicolinguístico, ou seja, para o estudo dos tais processos que estão envolvidos na leitura e na escrita, e na forma como eles evoluem ao longo da aprendizagem, eles estão ausentes em mais de 90% dos cursos, ausentes nos programas, volto a sublinhar, nos programas das carreiras, e estão também ausentes os que estão relacionados com a escrita. E depois fizemos uma análise adicional que foi, ok, vamos agora instituição a instituição, vamos ver se eventualmente a instituição pode ter remetido este conteúdo para o primeiro ciclo de formação, para a licenciatura, e portanto já não o abordou no mestrado, ou vice-versa. Bom, aquilo que nós verificámos não foi isso. 73% dos cursos não estão a compensar as lacunas que estavam lá inicialmente. Portanto, os mestrados não estão organizados numa forma de complementar aquilo que seria fundamental. E depois fomos analisar as componentes, cada uma das componentes em concreto, para ver efetivamente das várias, se nos aparecem cerca de 10%, quais são elas, de 10% quais são elas. Bom, e o que é que encontramos? Tanto ao nível da licenciatura como de cada um dos mestrados, e eu aqui não pus o mestrado mais voltado para o ensino da matemática, porque tem os resultados bastante semelhantes aos outros, temos aqui quase que uma constante. A maioria dos cursos do ponto de vista de disciplinas de ensino do português ou de didáticas do português focam sobretudo os aspectos de vocabulário, que é importantíssimo, sem sombra de dúvida, e de compreensão da leitura, de ensino de estratégias de compreensão da leitura. Os aspectos mais relacionados com a consciência fonémica, os métodos de ensino da leitura, com destaque para o método fónico, que em termos de evidência científica se tem mostrado ser um método que conduz a muito melhores resultados, ser muito mais eficaz do que outras metodologias de ensino da leitura e da escrita. E a fluência da leitura surgem como os grandes ausentes. Portanto, há um enfoque nas habilidades que estão mais relacionadas com o desempenho na leitura, aquilo que interfere com o desempenho na leitura, sobretudo quando o aluno já é leitor, já tem uma capacidade de leitura autónoma, ou seja, com aquilo que são as variáveis que vão influenciar a sua compreensão da leitura, mas temos pouca atenção ainda aos aspectos, aos processos básicos que vão permitir levar o aluno a esse nível de autonomia de leitura. Depois olhamos para a bibliografia. O que é que, assim, de forma muito lata, o que é que encontramos? A maioria da bibliografia está centrada na linguística e na didática do português, com muito pouca exposição dos futuros alunos a trabalhos de investigação, artigos científicos, que são produzidos noutras áreas científicas e que têm dado contributos extremamente importantes para percebermos como é que ocorre a aprendizagem da leitura e da escrita e quais são os processos mentais que estão envolvidos na leitura hábil. Ou seja, nós estamos centrados
em trabalhos da linguística, sem sombra de dúvida que é importantíssima, em trabalhos de didática, sem sombra de dúvida que é importantíssima, mas estamos a ignorar toda uma literatura científica que nos está, desde há mais de 20 anos, a mostrar dados extremamente relevantes e que nos podem ajudar imenso a tornar o ensino mais eficaz. Quando olhamos depois para a prática pedagógica, o que é que encontramos? Na maioria das vezes, sim senhor, os alunos têm experiências de prática em contexto real, com supervisão, mas quando olhamos para a descrição dessa prática, essa prática é dita, é explicitada de forma genérica. Nada nos permite perceber que há um momento da prática em que o aluno planifica lições de leitura e escrita, que planifica ou que faz o ensaio, o exercício de instrumentos, ou escolha de instrumentos de avaliação, que tem oportunidades de ensinar a ler e a escrever. Portanto, aquilo que nós encontramos na descrição das unidades curriculares são maioritariamente explicitações genéricas. Não significa, obviamente, que elas não aconteçam em contexto de estágio. Naturalmente, se um aluno tiver um estágio em que está um ano inteiro a acompanhar uma turma, certamente terá a oportunidade de presenciar momentos de ensino da leitura e da escrita. Agora, o que também verificamos é que na maioria dos cursos, essa experiência, essa prática pedagógica está muito condicionada pela própria organização e estrutura dos cursos e pelas parcerias que as instituições de ensino superior conseguem ter com as escolas cooperantes. Maioritariamente, essas experiências de prática pedagógica estão confinadas à turma e à prática do professor cooperante. Portanto, o que vai na realidade acontecer é que nesta formação inicial de professores, nós podemos ter professores que vão ter uma formação para o ensino do primeiro ciclo, mas o seu ano de estágio centrou-se, por exemplo, com o terceiro ano, uma turma de terceiro ano. E nunca tiveram um exercício de prática pedagógica com alunos de primeiro ano. Isto é quase que geral, há uma ou outra exceção em algumas instituições, mas foi o cenário que encontramos. As dificuldades específicas de aprendizagem da leitura e da escrita não são abordadas na maioria dos planos de estudos, de forma explícita. São abordadas questões como perturbações da atenção, déficits sensoriais, o autismo, os déficits cognitivos, sem sombra de dúvida, necessidades educativas especiais presentes nas escolas e para as quais os professores têm que estar preparados, mas aquilo que é a realidade de qualquer um de vós como professor, que é ter na turma, uma turma de 20, se pensarmos um em cada 5, uma turma de 20, vamos ter ali um grupinho de 4 ou 5 alunos que são maus leitores, nós não estamos a preparar estes futuros professores para lidar com essa franja de alunos que sistematicamente são maus leitores e, portanto, nós temos que dar resposta também a esses alunos. E, finalmente, não temos muita evidência de oportunidade, ao contrário do que acontece naqueles países que eu vos dei como exemplos, de bons exemplos de formação, dos alunos terem a oportunidade de treinar, ensinar para a turma toda, ensinar com um grupo restrito ou de fazer um trabalho individual com um aluno que precisa de um trabalho mais individualizado. Em alguns casos, inclusivamente, colegas nossos disseram-nos que havia grande dificuldade em que fossem criadas oportunidades dessa natureza. Relativamente ao perfil profissional dos professores que estão envolvidos, portanto, dos professores dos estabelecimentos de ensino superior, politécnicos e universitários, que estão envolvidos na formação de docentes, olhando para a descrição das suas atividades, há uma grande sobrecarga, estão muito sobrecarregados com a atividade docente, com a atividade de gestão, com atividades de gestão do próprio curso, comissões de curso, havendo pouco tempo, pouco espaço livre para a investigação pura e dura do processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita. A grande maioria, e isto decorre também das regras, das leis para a acreditação dos regulamentos para a acreditação dos cursos e para a avaliação dos cursos, possui atualmente o doutoramento, tem habilitações académicas na área do português, os professores colecionam estas cadeiras, como era expectável, mas muitas vezes a sua investigação está centrada, continua a ser centrada na sua formação
académica original. Portanto, quando são professores de linguística, continuam a fazer investigação na área da linguística e não necessariamente uma investigação aplicada ao ensino da leitura e da escrita e às diferentes experiências de ensino de leitura e de escrita. Ou investigação relacionada com a educação em geral, ou no domínio da didática. Um outro aspecto que encontramos foi que neste corpo docente encontramos pouco trabalho de investigação na área da psicolinguística, ou seja, não é apenas a linguística que nos interessa, interessa-nos perceber como é que essa linguística, como é que estas características da língua funcionam como facilitadores ou como barreiras à aprendizagem da leitura e da escrita, como é que o aluno progride, como é que esses aspectos progridem. Há poucos trabalhos dessa natureza e há pouca experiência ainda de trabalho multidisciplinar. Por exemplo, de um linguista a trabalhar com alguém que é da área da didática, a trabalhar com alguém mais da área das neurociências, que é um movimento que se começa, não é exclusivo do nosso país, esta exclusividade tem muito a ver com a especialização exigida pela própria carreira académica, mas que é um movimento que se começa a assistir em outros países e que era muito bom nós começarmos a seguir esse bom exemplo, porque certamente alguém que é das neurociências tem muito a aprender com alguém que está a ensinar a ler e a escrever, e alguém que está a ensinar a ler e a escrever pode aprender muito com alguém da área da psicolinguística ou com um neurocientista. E, portanto, este trabalho multidisciplinar ainda é muito incipiente. Disto tudo, e para terminar, o que é que daqui eu sugeriria ou que emergem como recomendações que me parecem úteis, pensando que temos que melhorar o ensino destas competências básicas de leitura e de escrita? Bom, em primeiro lugar, reforçar a integração do conhecimento científico dos processos que estão envolvidos na aprendizagem da leitura, na formação dos professores. E agora, quando eu digo formação, nós analisamos para a formação inicial. Mas isto é válido também para a própria formação contínua, para as ações de formação contínua, porque há professores que muito provavelmente nos seus cursos de formação também não tiveram acesso a essa informação, que é informação relativamente recente. Alargar o estudo àquilo que é produzido a nível internacional em diferentes áreas disciplinares, da educação à psicolinguística, passando pelas neurociências. Garantir que ao longo da formação, quer inicial, quer nos primeiros anos de prática letiva, e muitos de vós terão certamente alguns colegas muito novinhos que estão a iniciar a sua carreira, garantir que há experiências de simulação, de observação, de prática pedagógica, de exercício de planificação, de exercício de ensino, de avaliação dos diferentes componentes do ensino da leitura e da escrita, relacionados com objetivos de aprendizagem muito bem delineados. Garantir que existe prática pedagógica nos diferentes anos de escolaridade, com grupos de diferentes dimensões, antes de um professor ter autonomia para estar a ensinar sozinho. É difícil nós esperarmos bons resultados quando nós estamos a ter uma preparação em que os alunos correm o risco, na sua formação inicial, terem apenas uma turma de quarto ano. Mas depois, quando começam a trabalhar, muitas vezes vão acompanhar uma turma desde o primeiro ao quarto. Temos que reforçar o estudo e a prática pedagógica com crianças com desempenhos variáveis. Crianças que são muito bons leitores, médios leitores e com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, como sabemos são muitas. Temos que voltar a nossa investigação ou criar condições, eu acho isto absolutamente indispensável, para que para além da investigação nas áreas de formação original das pessoas, surjam condições para que as pessoas comecem a desenvolver trabalhos sobre o ensino e aprendizagem da leitura propriamente ditos, ou seja, olhando pelos diferentes pontos de vista, desde a linguística, desde a didática, desde a psicologia cognitiva, desde as neurociências, sob as diferentes perspectivas, até da genética. Há uma série de equipas internacionais que já incluem geneticistas nestas equipas de investigação. Uma aposta na formação contínua, onde estes conteúdos devem ser regularmente reciclados por todos nós, porque o conhecimento científico vai evoluindo, isto é absolutamente indispensável à nossa atualização, e porque estamos a falar
como eu vos disse, um dos motivos, uma das coisas que nos motivou e que nos preocupa e que nos inquieta e deve inquietar a todos, é que nós estamos com um corpo docente extremamente envelhecido em todos os níveis de ensino e a breve prazo vamos ter uma saída enorme de aposentação de uma série de pessoas. Temos que garantir que há passagem de testemunho, temos que garantir que os professores mais experientes, que tiveram esta experiência de ensino com diferentes anos de escolaridade, que agora até tiveram esta experiência hedionda de termos que enfrentar uma pandemia e ter que ensinar crianças do primeiro ano a ler à distância, não é? Sem a possibilidade do professor estar face a face com o aluno, a corrigir, a dar feedback, a devolver um feedback imediato para recuperar a sua aprendizagem. E esta passagem de testemunho é absolutamente indispensável para conseguirmos recuperar as aprendizagens, porque estes alunos vão continuar o seu percurso e nós temos que ter no terreno professores com toda a capacidade, no seu melhor, com todo o esforço que sempre demonstraram, com todo o empenho, com todo o conhecimento, a serem capazes de ensinar os mais novos, que, como vemos, trazem não só do ensino secundário, como se calhar até da sua própria formação inicial, ainda algumas lacunas que precisam de ser ultrapassadas. E com isto termino. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção e se ainda houver tempo, estou disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Muito obrigada, senhora professora Isabel Leite. Acho que a sua apresentação nos leva a todos a repensar, a pensar na necessidade de repensar a formação de professores. Se calhar é necessário que as médias de entrada nas universidades subam um pouco também para aqueles que querem seguir a carreira docente mais tarde, talvez para dar um pouco também mais de qualidade aos professores que saem depois para o ensino. Sim, eu colocaria então a questão, não sei se neste momento alguém quer colocar alguma questão à doutora Isabel Leite, ou se fazemos já a nossa pausa dos 15 minutos e aguardamos depois até ao final de todas as apresentações, porque nessa altura vamos dispor de um tempo para todos os que quiserem questionarem, colocarem questões aos nossos oradores. Eu não sei se a doutora Isabel Leite nos vai acompanhar até ao final. Sim. Vai, Estarei doutora? Estarei disponível. Então, se calhar, não sei se todos concordarem, se calhar fazemos uma pausazinha para retemperar forças, para um cafezinho, para um lanche, e depois colocamos as questões no final. O que é que acham? Eu vi uma mãozinha levantada durante a apresentação, mas não sei se... Não estou a ver, não consigo ver toda a gente. Boa tarde a todos, penso que será o professor Daniel Sequeira, estarei a ver mal, Paula Reis, da equipa de investigação do ESCSEL. Aproveito, desculpe-me, professora Ana Borges, para agradecer a apresentação e o conhecimento que a professora Isabel Leite partilhou connosco ao longo destes últimos minutos. Não sei se o professor Daniel Sequeira quer esperar ou se quer aproveitar só para deixar, antes de irmos tomar um café, para colocar a sua questão, visto já tinha colocado a mão no ar. Preferirem. Exatamente. Não, era só para agradecer a intervenção da professora e manifestar um bocado o espírito com que se fica, que é um espírito um bocadinho de preocupação, grande preocupação relativamente ao futuro das nossas escolas. Eu sou daqueles que irei, nos próximos anos, também reformar-me e, de facto, é preocupante para uma das áreas que é extremamente importante da nossa sociedade, que é o ensino das nossas crianças. De facto, as notas, as classificações mais baixas dos nossos alunos estarem a entrar nesta profissão. A questão também tem, e desculpem-me levar o problema para esse lado, que é a questão do que é que se está a pagar aos professores, não é? É uma carreira que, de facto, está muito desqualificada. Também quero deixar aqui uma nota que é,
os professores que temos, e eu conheço, na minha situação muito concreta no meu agrupamento, os professores fazem o melhor que podem e o melhor que sabem. E fazem muitas vezes milagres. É claro que... Daí o efeito do professor. Exatamente. Mas aquilo que nos disse, de facto, deixa-me muito preocupado. Deixa-me muito preocupado, porque dá a impressão que o futuro vai ser cada vez pior. Não sei. Pronto, não é propriamente uma questão que quero colocar, é manifestar esta preocupação, não sei, este desalento relativamente àquilo que pode ser o futuro das nossas crianças e do nosso ensino. Eu gostaria de... Eu sei que se calhar toda a mensagem não foi esse, mas fiquei... Foi essa preocupação que se me levantou, não é? Com que fiquei. Claro. Eu sou por natureza uma pessoa otimista. E acho que a apresentação destes dados, o intuito não é pintar o quadro negro, apesar do fundo ser negro, mas é o negro da ardósia. Eu fui buscar o negro da ardósia, não foi o negro do quadro ser negro. Mas eu acho que é importante nós termos uma caracterização para podermos pensar o que fazer. Esse é o ponto. E quando pensarmos o que fazemos, acho que também é importante, e por isso no início da apresentação eu falei nisso, olharmos para outros exemplos. Não temos que necessariamente inventar a roda, não é? Temos exemplos de países que têm sido muito bem sucedidos e que podemos olhar para aquilo que eles estão a fazer ou para aquilo que eles fizeram nos últimos anos e que permitiram elevar muito a qualidade da formação de professores. E depois há aqui um outro aspecto que eu gostava muito de sublinhar, que eu quando falei de o professor é o elemento-chave, é uma verdade lá para Alice, e é uma verdade que eu às vezes tenho quase que medo de dizer isto, porque parece que estou a colocar o ónus do que corre mal do lado do professor. Quando não é isso, não é de toda essa mensagem. A mensagem é precisamente a contrária, ou seja, a mensagem é nas mãos dos professores que nós temos os bons resultados que tivemos. É eles que se teve esse progresso, sem sombra de dúvida. Mas ainda podemos fazer melhor. E agora, de facto, estamos a enfrentar um período difícil, que temos que olhar para ele de forma muito séria. Temos uma aposentação em massa a breve trecho e temos que garantir que quem nos vem substituir são pessoas que estão bem formadas. E, portanto, daí o nosso interesse. Vamos ver como é que estamos a formar, para eventualmente introduzirmos as correções necessárias para que as coisas corram bem. Portanto, a mensagem que eu gostaria de deixar é nesse sentido. Eu sou otimista e, sobretudo, eu olho para estas coisas com lupa de curiosidade científica, de curiosidade de quem estuda, para podermos, a partir do estudo, sermos capazes muito bem de identificar onde é que temos que intervir, não é? Sem saber isso, nós estamos a navegar à vista. Portanto, foi um bocadinho era essa a mensagem que eu vos gostaria de deixar, está bem? E de sublinhar aqui. Não é de desespero, nem de... Ok. Muito bem. Exatamente, mas obrigado pela intervenção que nos dá muito que pensar, é isso mesmo. Ok, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel. Muito obrigada, colega Daniel. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Se não houver mais questões agora, vamos então para a pausa de 15 minutos e voltamos às 5h30 para prosseguirmos. Só queria dizer uma coisa, posso, doutora Ana Borges? Com certeza. Só queria dizer que se estivessem no Sardual, este seria um momento para provarmos as nossas fantásticas destiladas, mas fica o convite para outro dia. Oh. É verdade. Eu estou golosa. Faríamos um Sardual de honra com as famosas tisladas, pronto, mas assim tem que ser só virtual. Vamos cobrar isso, Sr. Presidente. Está dedicado. Então, vamos fazer a pausa, está bem? Até já. Até às 5h30, então. 5h30, então. Obrigada. Até já. Obrigada, até já.